Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidas no nome do Senhor Jesus para meditar na palavra de Deus. Estamos no livro de Jó, capítulo 41, penúltimo capítulo desse livro. Um livro extremamente interessante, incrível mesmo, um livro que realmente fortalece a nossa fé e nos dá uma ideia, uma noção do modus operandi de Deus, de como ele se comporta com o homem. E a forma como, infelizmente, muitas vezes o homem vê a Deus sem ter a devida sabedoria, o devido escrutínio, e às vezes o homem vê Deus como o seu algoz, como se fosse seu inimigo, alguém que estivesse realmente distante. O livro de Jó vem trazendo para a gente exatamente uma concepção bem oposta disso. Vem trazendo que Deus ele está atento a tudo, desde as nossas mínimas ações. Ele olha, sonda, ele perscruta, esquadrinha o nosso interior. Ele sabe quem nós somos, ele nos conhece e realmente ele cuida da gente, né? Diferente do que as pessoas possam pensar, às vezes vêm situações difíceis e elas acreditam estarem desamparadas por Deus. Há pouco eu vi uma moça falando que ela tem 36 anos de idade e durante 35 anos da sua vida ela esteve no Evangelho. E que o último ano da vida dela, ela acabou tendo a insatisfação, né, desgosto de ter tido o seu corpo possuído por entidades espirituais, demônios manifestando no corpo dela, e ela desanimada porque, tipo, como assim Deus permitiu isso? Aí eu perguntei, mas a senhora disse que tem 36 anos e 35 anos de evangelho, mas a senhora está firme com Deus? Ah, não, eu já saí e voltei várias vezes e hoje eu estou afastada. Como é que Deus vai proteger alguém que o despreza? Por mais que Deus ame, né, o indivíduo, o ser humano, sua criação mais excelente, ele nos concede o livre-arbítrio, mas ele realmente nunca abandona o homem. É o homem quem abandona Deus, como a gente vê no caso que eu acabei de relatar para vocês. E essa moça acredita que Deus a desamparou. Não, Deus não a desamparou. Ela abandonou Deus, brincou com o diabo, e o diabo está fazendo a festa na vida dela. Enfim, o livro de Jó vem mostrando para a gente quão poderoso é esse Deus e como ele está disposto a nos ajudar, como ele realmente está envolvido no nosso desenvolvimento desde a hora que nascemos até o final dos nossos dias. Nada passa desapercebido por Deus. E o livro ele vem trazendo no seu bojo um estímulo, um incentivo a aumentarmos a nossa confiança em Deus, porque justamente ele jamais nos desampara. Enfim, sem mais delongas, Jó capítulo 41, e vamos, antes de mais nada, pedir a orientação do nosso Deus, pedir a direção do Espírito Santo para essa meditação. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidas em teu nome e fazemos isso, Pai, porque queremos te conhecer ainda mais. Não queremos desagradá-lo, mas queremos aprender o que devemos fazer para estarmos mais perto de ti, para que o Senhor se agrade das nossas vidas, para que possamos cuidar de outras vidas. Queremos, através da tua palavra, conhecer os teus intentos e fortalecer a nossa convicção, fortalecer a nossa fé no Senhor, fortalecer a nossa fé em Jesus, fortalecer a nossa fé no Espírito Santo, fortalecer a nossa fé no plano perfeito da salvação. Então, que o Senhor, nessa noite, mais uma vez, venha iluminar as nossas mentes e nos faça, meu Pai, transbordar do teu entendimento, do teu conhecimento, da tua sabedoria. Precisamos isso, meu Pai, como precisamos do ar para respirar. Então, que o Senhor venha estar conosco mais uma vez e que, desde já, nada possa roubar essa semente.
nada possa nos roubar a tua palavra, nada possa roubar esse entendimento, essa preciosidade, esse alimento que o Senhor vai nos dar agora. E sejamos, meu Pai, ainda mais fortalecidas na fé. Ao final dessa noite, que possamos mais uma vez estarmos gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E desde já nós te agradecemos por mais uma oportunidade de termos acesso à tua palavra e podermos juntas, usando a tecnologia, nos aproximarmos e estarmos reunidas pela fé em redor da tua palavra. Te agradecemos e te entregamos esse momento em tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pessoal. Então vamos lá. Capítulo 41, verso 1. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol? E a gente vai perceber que Deus está continuando a sua conversa com Jó. Na verdade, um diálogo, onde a gente já viu que Deus deu oportunidade para Jó conversar com ele, para argumentar com ele. E Jó, sabiamente, ele dispensou essa oportunidade e declarou para Deus: não, quem sou eu para contender com o Senhor? Eu falei uma, duas vezes, mas agora estou calado. E então, Deus continua a sua argumentação a respeito de quem ele é, de, de sua majestade, da sua glória, de seu poder. E evidenciando para Jó que ele jamais poderia contender com Deus, jamais estaria em pé de igualdade com Deus, jamais poderia questionar a justiça de Deus. E aí Deus chega e fala: você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? E esse Leviatã, pessoal, ele aparece algumas vezes na Bíblia, a menção desse nome, desse termo, aparece algumas vezes na Bíblia. E é um termo que os estudiosos, os tradutores, eles não conseguem identificar exatamente o que é. Existem alusões a respeito do que seja o Leviatã. E antes da gente destrinchar o que é o Leviatã, nesse capítulo que estamos lendo agora, que é o capítulo mais completo, que descreve o Leviatã, eu quero olhar com vocês outras passagens onde o termo Leviatã, original do hebraico, ele é mencionado. Talvez na sua versão esteja escrito crocodilo, talvez possa estar escrito dragão, mas a maioria dos tradutores, eles preferem não traduzir esse termo, porque eles não entendem realmente do que se trata. Por isso, eles preferem manter o termo original e apenas transliterar, pegar a forma como se pronuncia no hebraico e trazer essa forma como se pronuncia na nossa língua, por exemplo, no português, mas em cada língua isso é trazido, né, de maneira a manter o termo mais original possível. Por quê? Porque ninguém entende direito do que se trata, tá certo? Então, eu gostaria de abrir aí com vocês a passagem de Jó mesmo, no capítulo 3, no verso 8. Você está com sua Bíblia e abre aí, Jó, capítulo 3, no verso 8. E a gente vai ter o seguinte: amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar, ou melhor, excitar o Leviatã. Na sua versão pode estar escrito também monstro marinho. Nesse momento aqui, se a gente parar para estudar esse versículo em particular, Jó 3:8, a gente vai perceber que Deus, ou melhor, Jó, ele está indignado com a sua condição e ele está dizendo: poxa, o dia que eu nasci deveria ser amaldiçoado. E ele está dizendo aqui para que essas pessoas amaldiçoem, aqueles amaldiçoem à noite, né? Aqueles
que sabem amaldiçoar o dia, agoureiros, feiticeiros, pessoas que tinham a habilidade de fazer maldições, de proferir maldições. E ele continua: e sabem excitar o Leviatã, sabem excitar o monstro marinho. Ele faz uma menção que para a gente é um pouco confuso de se entender, porque parece que existiam pessoas hábeis a fazer com que esse monstro se manifestasse, com que esse monstro se expressasse. E aí a gente vai ter o Leviatã sendo manifesto aqui em Jó 3:8 como um monstro marinho, não apenas como uma mera criatura, um mero animal que Deus criou, mas como um monstro envolvido com coisas ocultas, com feitiçaria, certo? Bom, esse é o primeiro momento em toda a Bíblia em que o termo Leviatã aparece, Jó 3:8. O segundo momento é o Jó 41, onde nós estamos agora lendo. Mas antes da gente terminar a leitura desse capítulo, eu quero que vocês abram também em Salmo, no capítulo 74. Todo mundo? Salmo 74, no verso 14, ele fala assim: Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Estou lendo aqui uma versão que fala crocodilo, mas é o mesmo termo hebraico Leviatã. Tu despedaçaste as cabeças do Leviatã. Então aponta realmente para um monstro que tem mais de uma cabeça, pelo menos. Quantas cabeças? Não sei, mas aqui ele fala as cabeças do Leviatã, as cabeças de um único ser. Então, esse ser tem mais de uma cabeça, apontando realmente para a imagem, a ideia de um monstro. E esse monstro, ele é marinho. Quem despedaçou a cabeça do monstro marinho, nesse capítulo, Salmo 74, foi o próprio Deus. Aí a gente vai para Salmo 104. E esse é o último, não, o último não, o penúltimo versículo onde a gente vê na Bíblia o termo Leviatã sendo citado. Todo mundo? Salmo 104, no verso 26. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Por ele que ele está falando é o vasto mar. Isso está descrito no verso anterior. O mar é tão grande, o mar é tão imenso, que Deus fez um animal imenso para vagar no mar. Então, há quem diga que aqui está sendo feita uma referência ao Egito, seja lá como for, é mais um local onde a gente vê o termo Leviatã. E Isaías, no capítulo 27, abra aí, no verso 1, fala assim: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Mais uma vez, fazendo referência a um monstro que está no mar e que apenas o próprio Deus pode lidar com ele. Aqui, nesse capítulo também, a gente tem a imagem do Egito ou da Babilônia sendo citado, tá bom? Sendo desenhado, exemplificado
na figura do Leviatã, certo? Então, quando a gente olha assim, nesses versos que a gente citou, o Leviatã não parece ser uma criatura do bem, parece ser algo do mal, ou pelo menos algo extremamente poderoso com o qual o homem não é capaz de lidar. É algo muito poderoso e o homem não é capaz de lidar com esse animal. Quem lida com esse animal, quem lida com essa criação, o próprio Deus. Tá bom? Então, guarda isso. Quem lida com esse animal é o próprio Deus. Então, volta aí para Jó 41 e vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, no verso 1, ele indaga Jó, né? Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua em uma corda? Então, ele está querendo colocar na seguinte situação: você, Jó, homem, é capaz de lidar com essa criatura? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele, como se fosse colocar algo aqui para dominar esse animal pelo seu focinho? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Esse animal, por acaso, vai lidar contigo de uma forma gentil? Deus está mostrando que esse animal é feroz, indócil, indomável. E ele está mostrando para Jó, olha para esse animal. Esse animal, pessoal, provavelmente era algo material, visível, perceptível, para que Jó pudesse fazer a comparação. Então, não é algo aqui que está no mundo da imaginação, não. Era algo que realmente Jó poderia ver. Existe em redor disso aqui uma linguagem poética? Beleza, existe. Pode haver um exagero a respeito de como se referia a esse animal? Beleza, pode. Mas que existia, existia. E Jó estava lidando com ele face a face. Não que estivesse lá presente naquele mesmo momento, né? Mas enfim, Jó poderia imaginar esse animal e Deus estava fazendo referência a algo que Jó tinha conhecimento da existência. Por acaso ele lhe fará muitas súplicas ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Esse animal vai permitir ser sujeito, domesticado por você, pelo homem? Para quem está chegando agora, a gente está em Jó capítulo 41, tá? No verso 4. Então, você é capaz de dominar esse animal como um boi, por exemplo? Como um cabrito, como um bode? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Passarinho é algo pequenininho, inofensivo, né? Irá prendê-lo com uma corda e dá-lo às suas meninas? Isso a gente faz com cachorro, né? Cachorro, gato, a gente bota na coleirinha, né? E a criança pode até conduzir o animal. Não, esse animal não era para ficar perto de nenhuma criança. O homem não era capaz de dominar, imagine o filho do homem. Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Não será que o homem seria capaz de capturar esse animal e poder negociá-lo, reparti-lo? Então, parece ser um animal extremamente feroz e que não se permitiria ser tocado com facilidade, dominado com facilidade. Você consegue encher os arpões de arpões a pele dele? Ou cravar fisgas de pesca, arpão, né? Na sua cabeça? Então, aqui a gente já vai ter uma descrição que, além desse animal
ser feroz, a gente ainda tem o fato de que ele tem uma pele ou uma couraça muito firme, muito forte, que é capaz de protegê-lo até mesmo de arpões. Quando você imagina um arpão, você imagina uma lança de madeira, pode ser também de metal, com uma ponta afiada de metal, também pode ser de madeira, mas enfim, algo que na caça é usado para cravar a carne dos animais. Então, esse animal, Deus descreve como sendo muito complicado cravá-lo com arpões. Então, ele deve ter uma couraça, uma pele extremamente reforçada. Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Então, é um animal que, se você afrontá-lo, se você ousar tocar nele, ele vai ser muito reativo, você vai lembrar da luta e nunca mais você vai repetir esse gesto. Bom, se você vai lembrar da luta, é porque você sobreviveu. E sobrevivendo, você aprende uma lição. Com isso aí, eu não posso mexer. Nesse bicho aí, eu não posso tocar. Não posso comprar uma briga com ele. Não sou capaz de estar em pé de igualdade com esse animal, com essa criatura, com esse monstro. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Então, alguém pode ter a esperança de capturar o Leviatã, mas só de olhar para ele vão temer, vão desmaiar de medo, vão cair por terra. Não vão ter nem capacidade de sair correndo e fugir. Antes mesmo, vai ficar tão atemorizada que vai cair por terra. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quando as traduções trazem a ideia de um crocodilo, a gente pode imaginar que é algo realmente perigoso. Imagina que ninguém aqui teve contato com crocodilo. De longe foi no zoológico e já viu um jacaré. O crocodilo, ele é bem mais poderoso, é bem maior. Tem crocodilos que podem pesar mais de 1 tonelada. Podem crescer até 8, 9 metros, contando do focinho até a ponta da cauda. É um animal realmente forte, é um animal realmente agressivo e é um animal que normalmente o homem não procura confusão. Não procura confusão. Mas não significa que de todo o homem não se aproxime dele. Se você der um Google aí, se você der uma digitada, fizer uma pesquisa no YouTube, você vai ver vários vídeos do ser humano lidando com esse animal, às vezes com uma proximidade muito grande. Quando a gente vai imaginar quando a gente medita, melhor dizendo, pondera nesse verso 10, a gente, pelo menos eu, não consigo visualizar tão simplesmente um crocodilo. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Não sei. Eu não consigo imaginar um mero crocodilo. Ainda que o crocodilo seja extremamente poderoso, agressivo, letal. Concordo. Mas não me parece. Vamos aí adiantando. E eu quero que vocês tragam também para mim o que vocês acham disso aqui. Quem será capaz de se erguer diante de mim? Bom, essa pergunta Deus faz a Jó no sentido de dizendo assim: eu criei esse monstro, essa criatura incrível e temível. Se eu criei algo assim, como é que alguém pode se aproximar de mim e contender comigo e querer me ensinar a respeito das coisas? Em particular, nós sabemos que ele está fazendo uma afronta a Jó, no sentido
exigir de Jó explicações. Como é que você me afronta ao ponto de dizer que eu sou injusto ou questionar a minha justiça? Se eu criei coisas assim tão ferozes, será que você não deveria, no mínimo, me temer? Então a gente vai perceber ele falando assim: quem então será capaz de se erguer diante de mim, né? Quem vai se levantar e me afrontar? Ele está falando de si, não está falando do animal, não, está falando de si. Quem primeiro me deu algo para que eu tenha de retribuir-lhe? Então lembra que Jó, ele ficava questionando a Deus a sua questão de, poxa, eu estou sendo injustiçado. Eu sou justo, estou sendo injustiçado, e Deus é quem está praticando esses atos terríveis contra a minha pessoa. E aí Deus fala: mas rapaz, você me deu algo primeiro para que eu devesse te retribuir. Você me fez algo para que eu lhe devesse satisfação, para que eu lhe ficasse devedor. Então, Deus ele está colocando Jó no seu devido lugar. Deus lá em cima e Jó no seu devido lugar. Quem é o ser humano diante da majestade de Deus, diante do poder de Deus, diante da grandiosidade de Deus, né? Então, Deus não espera realmente uma resposta de Jó, mas ele espera que Jó reflita a respeito do assunto, se coloque no seu devido lugar e reconheça a majestade de Deus. E reconheça que ele não pode questionar a justiça de Deus, o jeito como Deus opera a sua justiça. Assim também como ele não pode acusar Deus de ser injusto com ele, com Jó. E nós sabemos que essa era a questão de Jó, né? Até o início do livro, Jó era perfeito. Quando ele começa a sofrer suas perdas e mazelas, ele começa a ter problemas. E ele mostra que havia algo dentro de si que era oculto. O que que era esse algo que estava oculto? Ele não conhecia a Deus. Isso é que estava oculto, ele não conhecia Deus. E aí ele começa a, a, a colocar na conta de Deus o seu sofrimento. Não, eu estou passando tudo isso porque Deus se colocou como o meu inimigo. Deus me tem como seu inimigo. Então, isso é questionar o caráter de Deus, porque Deus não é mau, Deus é bom. Deus não causa dor, Deus abençoa. E assim Deus começa a colocar essas situações, né, para que Jó venha refletir. Como é que você pode me acusar dessas coisas? Sendo que eu sou criador das coisas mais lindas, até mesmo as coisas mais violentas. No mínimo, você tinha que ter respeito e temor. No mínimo. Quem primeiro me deu algo para que eu tenha de lhe retribuir. Eu não lhe devo nenhuma satisfação. Ainda que Jó quisesse se colocar diante de um tribunal e questionar a Deus, quando ele tem essa oportunidade, e Deus dá essa oportunidade, Deus deixa claro que ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de questionar a Deus. Ele não tem esse direito. Pois o que está debaixo de todo o céu é meu, ou de todos os céus é meu. Tudo que está abaixo dos céus é meu, inclusive o bendito ou maldito Leviatã. Jó é dele, Leviatã também. Os ímpios são de Deus, os iníquos, os impiedosos, aqueles contra os quais Jó criticava e dizia que Deus dava a eles fartura, os abençoava. Havia um julgamento, Jó entendia isso, mas isso era só quando eles tinham curtido muito a vida, só quando eles tinham aproveitado bastante a vida nessa terra. Então, quando eles morrem, serão julgados. E Jó achava isso absurdo. Eu, que sou bom, sou honesto, direito, santo, estou aqui me lascando. E o ímpio está aí, rindo da minha cara. Isso não é justo, ó Deus. Então, ele pondera a respeito disso.
tudo é meu, inclusive os ímpios. E eu tenho meu jeito de lidar com os ímpios. Vamos lembrar, pessoal, que toda criatura de Deus, todos os homens, todos os seres humanos, eles são amados por Deus. Não existe um ser humano odiado. A palavra fala que até a morte do iníquo, do perverso, Deus lamenta, Deus não tem prazer na morte do perverso. Então, Deus não odiava o perverso. Se ele odiasse, ele tinha prazer. Opa, morreu, uhul, menos um. Não, ele fica triste. Ele não tem prazer. Então, até o ímpio, Deus ama. E Deus tem um jeito de lidar. Não que não vai existir uma punição para o ímpio na sua impiedade, mas que há uma possibilidade de salvação para o ímpio se tornar santo. E Deus vai segurando essa peteca enquanto ele julga que é possível, que é importante, que é necessário. Enquanto Deus vê que há uma chance daquele ser humano ser salvo, ele insiste. Nós sabemos disso. Nós somos prova disso. Ele insistiu com a gente e até hoje insiste, né? E graças a Deus por isso. Eram questões que Jó colocava diante de Deus e Deus agora está colocando diante dele. Ninguém tem o direito de me questionar nada, porque ninguém me deu nada antes para que eu retribuísse. Ah, não, mas eu adoro a Deus. Antes disso, ele te deu vida e motivos para adorar a Deus. Se você não tivesse motivos para adorar a Deus, talvez você estivesse o praguejando. Mas não. Todos nós temos motivos para adorar a Deus. Então, ainda que nós dediquemos a Deus a nossa adoração e isso seja aprazível para Ele, ainda assim, Ele antes nos deu tudo e muito mais. Tá? Então, ninguém tem autoridade nenhuma para levantar a voz ou levantar o olhar para mim e me cobrar qualquer coisa. E aí ele continua falando a respeito do animal. Ele faz esse parênteses aqui para se referir a si mesmo, e agora ele vai continuar falando do animal. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da grande, e nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla couraça. Então, esse animal tem realmente uma couraça que o protege. E esse negócio é tão bom, tão bom, tão bom, que é uma camada dupla. Ele é protegido por uma camada dupla. Quem abriria as portas de sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Então, ele tem dentes que são poderosos, potencialmente afiados, grandes. São dentes que causam terror. Olhar para esse animal, imaginar a sua boca aberta, é algo que causa pânico, é intimidador. Você já viu aqueles cães, quando eles estão bravos, quando eles são intimidadores, o que é que eles fazem? Mostram os dentes. O objetivo é intimidar o seu possível oponente. Quando você olha o leão, os grandes felinos, os babuínos, gorilas, ursos, todos esses animais têm presas poderosas, dentes poderosos, mandíbulas, força nessa mandíbula aqui, ó, forças poderosíssimas. Destrói a massa como se fosse papel, ossos poderosos. São animais que realmente têm uma capacidade ofensiva muito grande. Então, o que é que eles fazem quando eles querem intimidar o seu oponente? Mostram as presas, mostram os dentes. A mesma coisa aqui. Esse animal tem dentes que causam terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. Então, esse animal, que tem uma camada dupla para o proteger, como se fosse uma capa,
Ele tem escamas, ele é coberto por escamas. Nós sabemos que realmente as escamas são para proteger os animais aquáticos. Não me lembro aqui de nenhum animal fora da água que tem escamas. Não sei, o pé da galinha tem escama, né? Não sei como é o nome daquilo. Mas, enfim, a maior parte dos animais que têm escamas, eles são aquáticos. Mostrando mais uma vez que esse é um animal que vive no ambiente marinho, né? No ambiente aquático. Verso 16: a tal ponto, uma se junta à outra, que entre elas não passa nem ar. Então, as escamas estão tão unidas que não passa nem ar. Se não passa ar, ele está querendo dizer que não vai passar a lança também, o arpão, né? É uma couraça, como se fosse um escudo protetor natural. Elas se ligam umas às outras, aderem-se entre si e não podem ser separadas. Então, ele vai ter essa pele, e por cima da pele, ele vai ter uma couraça, sim. Ele tem, então, uma dupla proteção. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Bom, se até aqui nós vimos que esse animal poderia ser comparado a um crocodilo, ainda que eu ache que não é só isso. Mas ainda que esse animal pudesse ser comparado ao crocodilo, tudo que está dito aqui cabe bem num crocodilo. Agora começa uma descrição bem estranha, né? Porque esse animal, ele espirra e produz luz. Temos alguns animais, né, no reino animal que são capazes de produzir luz. O vagalume, tem alguns animais que vivem nas profundezas dos oceanos que também são capazes de produzir luz, alguns peixes. Existem. Existe um inseto, acho que é besouro bombardeiro. Ele produz faíscas como se fosse bombas de fogo e com um poder destrutivo altíssimo. É um besourinho. Graças a Deus não tem esse bicho aqui no Brasil. Mas ele produz fogo também. E não é um animal extinto, está aqui nos nossos dias. Enfim, a gente vai ver aqui a descrição agora de um animal que aparentemente produz fogo, ou pelo menos luz. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. São olhos que brilham, né? Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça. Bom, se sai fogo da boca, né? Então tá ok, sai fogo da narina, ou sai fumaça da narina. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. Então, imagina uma panela fervente que está sendo esquentada, né, por um fogo produzido por juncos. Junco é uma planta que existe próximas aos pântanos, né, a lagos. E aí serve também para fazer fogo, serve para fazer jangada, serve para fazer papiros, serve para fazer um monte de coisa. Enfim, aqui serve para fazer fogo. Então, ele dá a ideia de uma panela fervente, né? A panela está no fogo, quando a água está em ebulição, então aquilo ali realmente solta uma fumaça, né? Junto com bolhas de água. O sopro dele acende o carvão e da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força. Diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem apegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. Então, as carnes estão bem entritecidas. Ele falou algo parecido a respeito do behemoth, né? Então, é uma musculatura muito forte,
uma musculatura preparada para tomar uma atitude qualquer, com potência de velocidade ou potência de fuga, potência para se proteger. Quando tem uma musculatura boa, esse animal é forte, é potente. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele rompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele, o ferro é como palha e o cobre como pau podre. Então, se tentar fincar esses materiais nessa couraça desse animal, vai ser em vão. Essas armas não são capazes de penetrá-lo. Eu imagino que um, ah, vamos falar, um crocodilo, ele realmente possa ser penetrado por um arpão. Talvez não pela sua couraça em cima, mas pelo seu dorso. Não sei. Não tenho certeza que nunca vi um, né? Mas, enfim, esse animal aqui não tem essa possibilidade. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. Então, é como se o dorso, né, o peito do animal, a, a parte dele que fica em contato com a terra, é como se tivesse um monte de espinhozinhos, né? Eu também não consigo visualizar isso num crocodilo. Ao ponto de quando ele se arrasta pela terra, ele deixa um trilho na terra. Quando ele fala disso aqui de debulhar, ele deixa um trilho na terra quando ele passa. E isso também não bate com a imagem de um crocodilo. Leva as profundezas a ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Deixa para trás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Então, esse animal, quando ele se aprofunda no mar, ele é capaz de fervilhar o mar. Bom, se ele é capaz de soltar fogo pela boca, tudo bem, ele poderia então aquecer aquela água e realmente fazer aquilo ferver, borbulhar. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo, as profundezas, tivesse uma cabeleira branca. Não há na terra, não há ninguém como ele, pois ele foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. É um animal capaz de subjugar o ser humano. Então, não estamos falando de uma onça orgulhosa, né? De uma árvore orgulhosa. Então, esses orgulhosos aqui são seres humanos. No entendimento de vocês, o que que vocês acham que é essa criatura? Realmente um animal que existiu, isso sem dúvidas. Mas que tipo de animal seria esse? Talvez algo que já foi extinto. Há algumas traduções que falam do dragão, até lemos isso aqui, numa Almeida, que ele fala do dragão, né? Em Isaías, ele cita aqui como se fosse um dragão, aquela passagem que a gente leu. E quando a gente vai olhar a mitologia, a gente vê a existência de um animal alado, com asas, que solta fogo pela boca
E a gente vê isso em muitas culturas, na Europa, na Ásia, fazendo referência de algo. E o homem, por mais criativo que ele seja, ele sempre cria algo com base em algo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que possa ter existido um animal que realmente se parecesse mais com a ideia que nós temos hoje de um dragão, mas que ele não era alado e que vivia nos ares, mas que ele era um animal que vivia realmente nas águas. É uma opinião, pessoal. Se a gente entender como tudo isso aqui, após o verso 18, do verso 18 em diante, como algo alegórico, apenas para exagerar o potencial, o poder desse animal, podemos fazer também esse parêntese, imaginar, não, ele está aqui só exagerando. Mas eu não consigo ver isso aqui como um mero exagero, é minha opinião. E a gente vai ver que muitas pessoas têm opiniões diversas a respeito de Jó, capítulo 41, a respeito do Leviatã. O que para mim fica desse capítulo? O que realmente é interessante a gente observar é que Deus criou uma criatura cujo homem não pode para com ele. Mas ainda assim, essa criatura poderosa está sujeita a Deus, mostrando que Deus está acima de tudo e de todos, como ele fala, tudo que está abaixo dos céus pertence a ele. É como se acima dos céus não pertencesse, né? Parece que abre um parênteses, mas não. Ele só está querendo dizer para Jó que aquilo que os olhos de Jó alcançam, que são os céus, aquilo que os olhos de Deus, ou os olhos de Jó, são capazes de enxergar nos céus, na terra, no mar, tudo isso pertence a Deus. Ah, e acima dos céus, Jó não é capaz de enxergar, então não tem por que Deus se referir a essas coisas com Jó. Jó não é capaz de vislumbrar isso, tá? Então, dentro do que ele é capaz de ver, Deus deixa claro que ele tem domínio sobre todas as coisas, que ainda que o homem não possa com Leviatã, Deus pode sim com Leviatã. Quando a gente vê o termo Leviatã em outros versos, como a gente viu em Salmos, como a gente viu em Isaías, aquele termo pode até ser totalmente figurado, né? Pode ser um termo se referindo a outra coisa, o que eu realmente acredito, que Leviatã, em Isaías, em Salmos, está se referindo a outras nações, a poderes comparados com o do Leviatã. Mas o Leviatã foi uma criatura de Deus que realmente existiu e que o homem não poderia com ele. Então, povo lindo, esse capítulo a gente vai perceber Deus falando sobre uma de suas criações. E colocando Jó, né, no seu devido lugar de insignificância, deixando para ele bem claro que ele tem o controle de todas as coisas. E para você, o que que esse capítulo significou? O que vocês têm a acrescentar? Na cabeça de vocês, o que significa toda essa descrição? Vocês acham realmente que é um crocodilo e o resto é um pouco de fantasia, exagero, poesia? Ou vocês acham que realmente foi um animal que não está mais entre nós? Ou até um animal que possa ainda existir, mas não aos nossos olhos? É interessante que ele fala do Leviatã. Esquece o que eu ia falar. Quero ouvir vocês. Vá. Quem começa aí? Vamos começar aí com Rosa. Rosa Tavares. O que você acha, Rosa? Olá, boa noite. Eu, na verdade, acredito que é um animal que não exista mais. A gente, quando, quer dizer, eu quando ouvi falar essa descrição, não consigo.
lembrar de nada que a gente conheça até o dia de hoje. Provavelmente já não existe mais. É, eu pude ver a situação aí que Deus estava fazendo, ainda não chega para lá em Jó, comparando algo que Jó tinha conhecimento e hoje a gente não tem. Eu entendi assim. Não sei se eu estou errado. Mas, enfim, isso aqui foi o início de uma conversa com o Jó. Ainda vai ter muito mais aqui de esclarecimento de Deus para ele. O que Deus quis fazer foi uma comparação para ele meio que na mera insignificância dele, a nível do tamanho dele, poder fazer uma comparação que provavelmente Jó era inteligente, né? Já que era tão próspero, pessoas que não são, pessoas que são próximas normalmente é inteligente. E o homem tinha a cabeça que tinha para chegar onde chegou, com certeza ele era um excelente administrador. Provavelmente, acredito que inteligente, então Deus quis dar uma noção para ele, de acordo com o nível dele mesmo, de pequenininho. E aí, vamos ver esse desfecho aí dessa conversa no 42, que eu acho que o 42 vai resumir tudo que a gente precisa saber a respeito da conversa de Deus com Jó. Enfim, Perfeito. Então, você acha que foi um animal também que existiu e é um animal que a gente desconhece? é. Até agora, porque assim, esse 41 eu não estudei ele antecipadamente. Eu não meditei nele, não. Então, eu vou reler, mas a grosso modo que eu pude ouvir agora e acompanhar, eu acredito que seja nessa linha aí. É interessante que no passado e até hoje, por exemplo, se você for na China, você tem imagens do dragão, não sei como é o nome que eles chamam, se eles chamam realmente dragão, mas são referências ao dragão. Para eles, para o passado, né? Estou falando da China porque a China é um povo milenar, né? Se a gente tem que os judeus são desde o início, né, praticamente da criação, a gente vai ter que a China também é um povo milenar, um dos povos mais antigos no planeta. Só não é mais antigo do que o judeu. O povo judeu é mais antigo do que o povo chinês. Enfim. E eles carregam essa cultura é transmitida, né? Retransmitida. Eles carregam essa ideia. E vocês vão ver que até hoje, na cultura deles, a imagem do dragão está lá até hoje. Se você for observar brasões de família, lembra que tem esses negócios? Na Europa tinha isso. O brasão da família. E existem vários brasões que está lá a imagem de um animal que, para nós, é o que entendemos hoje como dragão, um animal que cospe fogo. Será que, no passado, isso foi uma coisa tão surreal assim? Ou será que realmente não existiu um animal desse porte que possa ter sido extinto com o passar do tempo, por talvez mudanças climáticas, sei lá, ocupação do homem, sei lá. E para eles é natural, vem passando de geração em geração essa cultura de que, pô, ó, existe um animal assim, assim, assim. Né? Existiu um animal assim, assim, assim. E eles trazem isso para a vida deles, para a rotina deles, né? Para a vida deles até os dias de hoje. Então, eu não acho absurdo a ideia da existência de um dragão. A diferença da maioria dos dragões que a gente vê em filmes, né? Desenhos, figuras, a grande diferença é que esse animal é marinho. E os dragões que nós temos na nossa mente são animais alados, são animais voadores, tá mais para passarinho do que necessariamente para uma serpente do mar, né? A descrição disso aqui.
quando a gente vê em Isaías, né, fala sobre a serpente tortuosa. Leviatã, a serpente sinuosa. Estão apontando para um animal que parece mais uma cobra, que solta fogo. É um bicho estranho, né? É um bicho estranho. Se a gente pensar na ideia de um crocodilo, o crocodilo realmente é um bicho poderoso, não tem o que questionar. Eu fui procurar quais são os animais hoje que são predadores do crocodilo, né? Quais são os animais que potencialmente matam o crocodilo? O crocodilo não tem predadores naturais, fora o homem. Então, o crocodilo vira bolsa, vira sapato, vira cinto, vira jaqueta. Eu, eu, eu fui uma vez em Bonito e comi um pastel de carne de jacaré. Vira comida, vira alimento. Esse animal aqui, ele não poderia virar alimento. Só de chegar perto, o povo desmaiaria, né? Ainda que eu veja que esse animal não é naturalmente um predador do homem, não parece ser um predador do homem. Esse animal descrito em Jó 41. Parece que é uma criatura, existe, mas não é necessariamente um predador do homem, né? Porém, ele também não era um animal cujo homem fosse seu predador. Era um animal muito mais poderoso que o homem, mas também não se metia com o homem. Era ele lá e o homem cá, né? O crocodilo, ele também não procura se meter com o homem, mas se o homem estiver lá dando vacilo, ele é predador do homem. E o homem só consegue ser predador desse animal justamente porque ele tem armas de caça, né? Então, obviamente, tem espingarda, etc. E essas coisas, ah, elas atravessam a couraça do crocodilo, que é uma couraça violenta, viu, povo? É uma couraça violenta. Mas, dentro da descrição que tem aqui, vamos lá. Naquela época não tinha armas de fogo como nós temos hoje, né? Vamos pensar de uma forma mais primitiva e vamos pensar em lanças também. Mas até mesmo as lanças, né? Com a sabedoria do homem, o homem pode dar um jeito e caçar o crocodilo, ou até mesmo se proteger, se defender de um crocodilo, né? Ele vai criar meios para isso. Não é o natural, mas hoje, na atualidade, o único predador que realmente o crocodilo tem é justamente o ser humano. Bom, dona Cida, o que que a senhora acha, dona Cida? Me falei, que bicho é esse para a senhora? E qual a relevância desse capítulo para a senhora? Boa noite. Aí eu me veio a coisa da, como a senhora falou aí, do dragão. Porque tem toda, né? Apesar de não existir mais, creio que ele era muito poderoso, né? Porque ele diz aqui, que me chamou a atenção, os músculos da sua carne estão pregados entre si, então não entra nada. Nada pode chegar até ele, né? Ele, vamos supor assim, como o leão é como é o nome, o rei, né, da coisa, ele é talvez fosse o rei dos animais, né, de todos, porque ninguém poderá atacá-lo, né? Mas, mesmo assim, eu vejo aqui que se Deus pode ter criado, né, como ele disse, se eu criei esse ser aqui, quem é você? Quem sou eu, né? Para desafiar Deus. Não somos nada. É como eu digo, a gente não tem nem capacidade, mas a misericórdia de Deus é tão grande que a gente não tem nem capacidade, nem era para a gente ter condições de tão pequena e miserável que somos, de olhar para o céu, né? E falar com Deus. Porque, como aqui diz, né? A gente tem que se abaixar, tem que como é o nome? Porque Deus é majestade, né? Se a gente, eu fico assim olhando essas pessoas aí, presidente, as pessoas têm tanta reverência, tanta coisa,
E porque não tem reverência com Deus. Por quê? Porque não conhece. E essa passagem de Jó aqui realmente faz a gente tremer e temer, como eu temo e tremo, como eu digo a ele, Senhor, eu temo e tremo do teu juízo, né? Porque não sou digna de nada, não sei como você julgada. Eu acho, né, que eu, né, vou ser julgada e vou ser absolvida, mas sou eu diante dessa majestade, dessa soberania que é Deus, né? A gente assim fica, né? Eu tenho certeza da salvação, sim, tenho. Mas quem sou eu diante desse poderoso aqui, desse Deus assim, tão tremendo, né? Que cria um ser desse e a gente ainda acha que podemos ter alguma autoridade em falar com ele? Não, a gente tem que se abaixar e abaixar mesmo. É aqui essa parte de Jó aqui, se eu já tinha o temor e tremor, meu Deus, tem misericórdia, porque às vezes eu falo com Deus, eu digo, Senhor, me perdoe. Eu sei, se eu estou errada, me perdoe. Mas aqui nesse capítulo de Jó, meu Deus do céu, ninguém é tão atrevido. Jesus, tem misericórdia de mim. Aqui ficou bem claro para mim, viu, que esse Deus aí é tremendo, viu, e que a gente tem que ter muita reverência em falar com ele, viu? Muita. Isso é o que fica para mim. E eu creio aqui que seja um dragão, né? Apesar dos filmes falarem, né? Voando e tudo. A baleia não sai de dentro do mar e joga aquela água, né? Aquela coisa. Creio eu que ele surgia do mar, saltava as labaredas. Criou assim na minha mente, que às vezes eu viajo, viu? Aí criou isso aí aqui em mim. Eu acho que seja isso. Possível, é possível. E vamos lembrar que Deus está falando com Jó de um redemoinho com voz de trovão. Ainda tem isso. Jó estava, rapaz, Jó, e não só Jó, né? Os amigos de Jó também, eles estavam vendo essa cena. Jó e os amigos de Jó, qualquer ser humano naquela situação ali, você é doido, não tinha nem, não tem como resistir. Você consegue realmente compreender que Deus é Deus e a gente é o cocô do cavalo do bandido. Mas para finalizar, Isis, fale aí a sua opinião. O que que você acha? Eu gostaria muito de ouvir isso, porque Isis também é viajante igual a Dona Cida. Isis viaja mais do que os demais aqui, aliás. Diga aí, Isis. Eu acho que não viajo tanto. Às vezes eu gosto de olhar para dentro, sabe? A gente sabe que ao longo. A internet tá meio ruim se cortar. E aqui tá tendo um paredão. Deus é mais. É, ao longo da história da humanidade, a gente vê muitas lendas de muitos seres místicos, e que muitas vezes, às vezes, é só história de pescador, de seres que é aquele que conta um conto, aumenta o ponto, né? Mas pode ser também um monstro marinho babado, mas eu não me atenho a isso, porque eu acho que isso não importa para o contexto, né? E eu fiquei me imaginando qual é o meu Leviatã. Quais são as coisas na nossa vida que parecem tão inalcançáveis, que parecem tão grandes, tão monstruosas, tão inalcançáveis, e que eu vejo aquilo realmente como um Leviatã na minha vida. E eu comecei a analisar isso, e para mim o que Deus está dizendo é que, apesar dessas coisas inalcançáveis, tão grandes, que a gente acha tão fantástico, tão magnífico, Deus é maior do que tudo isso. E ele domina não só o nosso pequeno ponto azul no universo, mas como todo o universo. E a gente realmente não tem a dimensão do tamanho do nosso Deus. Mas ainda assim, ele está aqui conversando com um Jó, que para a gente realmente é uma pessoa excepcional, mas que para Deus é mais uma criação dele.
E eu vejo esse Leviatã talvez como uma criação de Deus daquela época para falar ou para ensinar alguma coisa para o ser humano. Mas eu fiquei refletindo sobre os Leviatãs da minha vida, as coisas que parecem tão inalcançáveis, tão difíceis, que às vezes, pelo menos Isis, eu sei qual é o meu. E a gente luta tanto, a gente persegue tanto, e às vezes parece tão longe, tão difícil. Mas e Deus me consola dizendo que tudo posso, né? Porque Ele me fortalece. E acredito que todos nós temos esse Leviatã, algo na nossa vida que a gente tenta alcançar, mas parece ser maior que nós. E refletindo sobre isso, eu vou abrir o vídeo. Eu tô feia, mas eu vou abrir o vídeo para vocês rapidinho. Olha o que eu ganhei. Sabe o que é isso, né? Top! Sim, senhora. Das antigas esse, viu? Né? E eu fiquei tão feliz Hum. porque foi de uma incrédula, uma pessoa que um dia me disse que a Universal era uma seita. E eu suportei com alegria não, né? Espírito Santo dizendo não vale a pena. E, e muitas, já aconteceu várias vezes comigo isso. É, essas coisas que a gente escuta e a gente tem que, às vezes, calar porque não vale a pena. A pessoa vai perceber com o tempo e nós somos esse bom perfume universal, né? Às vezes a pessoa tem um olhar tão ruim da igreja, mas, mas é um antagonismo. Poxa, uma pessoa que está ali comigo, convivendo, e que tem o prazer, eu acho que para mim é o mais importante, eu tenho o prazer de dizer que eu paguei minha língua, você paga minha língua, que eu paguei minha língua, que eu falava mal também. Eu digo, eu falava mal também. E aí eu ganhei esse presente dela, porque no momento difícil da vida dela, eu fui esse bom perfume universal. Eu disse, Deus, sabe, a gente fala de Deus, não sei precisar falar às vezes da igreja. E ela me presenteou com esse livrinho, eu fiquei tão feliz, porque eu percebi que houve. Eu não consegui romper essa barreira, esse olhar, e algo que parecia, para mim, parecia extremamente difícil, parecia impossível, parecia, fazendo uma analogia, claro, parecia um Leviatã, sabe? Hum. Eu achava impossível conseguir mudar o olhar dessa pessoa. E sinceramente, eu estou um tempinho na igreja, eu já estou cansada de argumentar. Eu só aceito a crítica e sigo em frente, sabe? Hum. Mas parece que não tem ligação. Mas a palavra me confirmou de que. E me animou, porque a palavra de Deus sempre me anima. E eu sou essa pessoa que precisa estar animada, porque eu me desanimo muito fácil. Eu me animo muito fácil, mas eu me desanimo também muito fácil. E para mim é entender que as coisas parecem realmente muito grandes, mas meu Deus é maior. E vai dar tudo certo e vai ser vitória, a gente vai arrebentar. É isso. Fechou, Isis, fechou. Esse livro é velhão, velho, velhão. Quando eu entrei na igreja já existia, mas quase 30 anos aí. Bom, então, vamos lá, Dona Rosa Pereira, a senhora pode fazer aí a oração final, Dona Rosa. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade também. Boa noite, gente. Só quero, eu acho, vi todo mundo falou, e é bem isso mesmo, Dona Cidade. Falou também a senhora Dona Lília. E eu vi que Deus, ele vem trazendo natureza, ele vem trazendo animais, e acredito que essas escolhas desses animais foi algo que ele queria dizer para Jó. E esse último capítulo, o que eu entendi foi a grandiosidade de Deus
porque ele fez um animal que o homem não conseguia destruir. Então ele construiu e só ele poderia exterminar. Então, o que eu entendi que ele quis dizer a Jó, como pode eu que sou poderoso, que fiz tantas coisas, fiz o universo, fiz as constelações, fiz vários animais, escolhi alguns com suas características, com suas definições. Ele definiu o Leviatã muito bem definido, né? De um ser, uma criatura altamente forte, com características muito bem definidas, e ele fez esse animal. E como pode Jó querer Deus? Porque todos tinham medo desse animal que era forte, grandioso. E não tinha medo, ele não teve medo do Criador, de inquirir o Criador, né? Porque me parece que ele conheceu o Leviatã e naquela época as pessoas temiam ele. E Jó queria contender com Deus, né? Que Deus dissesse a ele tudo que estava acontecendo com ele, mas quer dizer, ele tinha medo de um animal desse que foi feito por Deus e que todos o temiam e não tinha temor pelo Criador. Então, eu acredito que Deus ele quis demonstrar para Jó, desde lá do capítulo 38, o quanto ele é poderoso, o quanto tem segredos que ele não precisa saber, que ele não tem que dar explicação nenhuma de nada que ele faz, de nada que ele constrói, de nada que ele destrói. E Jó, ele foi muito impetuoso de querer contender com Deus. Então, Deus vem falando com ele: eu sou poderoso, eu faço, mas eu não tenho que lhe dar satisfação. E foi isso que eu entendi desse capítulo, né? E que ele colocou o animal mais poderoso que ele fez, né? E para dizer a ele, aqui foi uma fortaleza, nenhum homem consegue exterminar ele. Assim como o criador dele também. E como é que você quer contender com o criador que fez um animal que você tem? Então foi isso que eu compreendi. E eu venho observando que Deus ele vem sempre trazendo todas as construções que ele fez, tudo que ele fez, e mostrando para Jó o quanto ele é grandioso, o quanto ele é grande. E Jó, diante, não conhecia, estava falando algo desconhecido para ele, porque ele não conhecia Deus. Ele só conhecia o que ele vivia, o que ele queria. E para dizer também que a gente não vive somente no mar de rosas, que vai ter momentos altos, momentos baixos, dificuldade, problemas que a gente vai ter que passar. E o que me parece é que Jó queria o tempo todo, porque ele era justo, porque ele era isso, porque ele era aquilo. E a gente sabe que tem as pessoas que são bondosas, caridosas, que não fazem mal para ninguém, mas que precisa viver o deserto, porque Jesus viveu aquele deserto. Precisa viver a peleja, precisa viver os momentos difíceis para entender que a gente não vive somente momentos bons. E Jó, ele me pareceu que ele queria entender por que ele ia agora para um momento ruim. Ele tinha que ir para esse momento ruim. Ele precisava ir até para que ele visse que as coisas não caminham como ele pensa. Então, eu fecho aqui o meu discurso e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, meu Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, primeiramente para te agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer sua palavra, nos dá o discernimento de discutirmos ela, de compreender, de ouvir a cada um de nós, porque eu acredito muito que o Senhor usa a boca de cada um de nós para conseguir complementar esse estudo. E ele vai se complementando com a opinião de cada uma.
e se formando algo grandioso da nossa mente que nos dá a direção para entender o que o Senhor quer de nós realmente. Então, eu coloco muita gratidão. Muito obrigado. Porque quanto mais a gente aprende da tua palavra, quanto mais a gente te conhece, vai te conhecendo, maior a gente fica, melhor a gente fica, nos transformamos num ser humano melhor, porque começamos a entender o caminho que a gente deve trilhar. Então, Senhor, hoje exclusivamente eu venho aqui a te agradecer e que o Senhor continue, meu Pai, nos abençoando, cuidando da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, das direções que são dadas, que a gente possa ter essa afinidade com o Senhor cada vez mais, que a gente possa sentir os sinais, ouvir a tua voz, porque a gente sabemos que a gente só ouve a sua voz quando a gente está próximo de ti, quando a gente está ouvindo a tua palavra, está buscando conhecimento. Aí sim a gente pode estar sentindo o nosso Deus muito perto. Então, Senhor, hoje eu só vou agradecer. Muito obrigado, te agradeço. Fica conosco sempre, sempre, em todos os momentos das nossas vidas, nos dá entendimento cada vez mais, até da peleja, até do deserto que passamos, das dificuldades, porque sabemos que tudo há um propósito. Nada na nossa vida, principalmente aquele que segue ao Senhor Jesus, fica sem propósito. São propósitos que o Senhor tem conosco para que nós possamos chegar lá na eternidade junto com o Senhor. Então, meu Pai, continua conosco. Abre nossa mente, nosso coração. Quando nós estivermos fracos, que o Senhor nos levante com a tua palavra. E quando a gente fizer algo errado, que o Senhor mostre o caminho, porque a gente vai ter os nossos ouvidos bem aguçados para ouvir. Filho, não é aí, vai por cá. Então, quanto mais a gente está com o Senhor, mais aguçado fica os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e ouvir a tua voz. Eu entrego, meu Pai, esta noite nas tuas mãos. Entrego cada uma que está aqui neste momento. Entrego cada família aqui representada, porque a nossa família precisa do Senhor. Sabemos que alguns ainda não te conhecem, ainda tem o coração preso ao mundo, mas sabemos que se o Senhor levantou um da nossa família, todos virão. Então, como não adorar um Deus tão maravilhoso? Como não agradecer por estar na tua presença? Então, hoje é só agradecimento. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, povo lindo, então. Amém. Deus abençoe todas vocês. Até a próxima, quando vamos estar finalizando o livro de Jó. Não faltem.